Hoje falaremos sobre a história e a importância da rádio no Brasil. Rádio AM, o grande prestador de serviços. Rádio FM versus download e aplicativos de música na web. O que o futuro reserva para o veículo? Uma cronologia dos grandes acontecimentos na história da rádio AM. Uma entrevista com Bruno Ramos da FM Dia, falando sobre a vida da rádio FM diante da geração dos aplicativos de música. Vem com a gente! Começamos nosso programa falando sobre a importância da rádio AM no Brasil. Se atualmente é uma plataforma muito esquecida pelo público, tendo domínio relevante de programas televisivos da programação, antigamente a rádio era a principal forma de entretenimento no país. Acompanhe a história. No Brasil, foi em 1922 que a radiodifusão sonora foi apresentada. O primeiro contato com uma estação transmissora de rádio ocorreu no Rio de Janeiro. A então capital da República festejava o centenário da independência do Brasil. Todas as atenções estavam voltadas para a exposição do centenário, onde cada país apresentava em um estande uma novidade. A empresa norte-americana Westinghouse Electric coube a comissão de demonstrar a montagem e o funcionamento de uma emissora de rádio, desembarcando no Rio uma estação completa. O estúdio foi montado no pavilhão norte-americano da feira, na Praia Vermelha, e o transmissor instalado no alto do Corcovado. Através dessa estrutura, ocorreu a primeira transmissão radiofônica no Brasil, em caráter experimental. No dia 7 de setembro de 1922, o discurso do então presidente da República, Epitácio da Silva Pessoa, chegou ao grande público por intermédio de um sistema de alto-falantes e a um grupo de brasileiros privilegiados através de aparelhos receptores de rádio. Aquele mesmo discurso foi ouvido em São Paulo, Petrópolis e Niterói, graças à instalação de uma potente estação transmissora no alto do Corcovado, a SPC, contando com o auxílio de 80 aparelhos receptores, que foram trazidos pelos americanos e distribuídos nas cidades já mencionadas, sendo muitos deles instalados nas vias públicas da capital paulista, no centro de Petrópolis e nas principais avenidas de Niterói. Depois do sucesso da exposição do centenário, a estação transmissora foi utilizada pelos Correios para transmissões de boletins sobre o clima e sobre o preço do açúcar e do café, entre outras informações. É a primeira referência na utilização do rádio para a transmissão de informação no Brasil. Compreendendo a importância do sistema de radiodifusão de comunicação para o povo brasileiro, o professor e pesquisador Roquete Pinto, com a ajuda do presidente da Academia de Ciências, Henrique Morizzi, obteve junto ao governo brasileiro equipamentos para colocar no ar uma emissora de rádio. O professor Edgar Roquete Pinto, que era um homem de grande importância empresarial, conseguiu sensibilizar o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Dr. Henrique Morizzi, e seus companheiros Laborieux, Álvaro e Miguel Osório, Álvaro Alberto e outros, nascendo assim, no dia 20 de abril de 1923, a primeira estação de rádio no Brasil, a PRA-2, Sociedade de Rádio do Rio de Janeiro, que iniciou seu período regular de funcionamento em 1º de maio daquele ano. Nessa época, o rádio funcionava sem fins comerciais. Até os anos 30 do século passado, o rádio expandiu-se por todo o país, transmitindo música e informação. A partir de experiências registradas na Europa, especialmente o movimento nazista, e nos Estados Unidos com a campanha de Franklin Roosevelt à presidência da República, o governo brasileiro começou a demonstrar interesse pelo meio. Em 1932, Getúlio Vargas autorizou, através de decreto, a comercialização de espaços publicitários pelas emissoras e passou a utilizar o rádio para veicular suas realizações e ideias. Com a receita da publicidade, as emissoras investiram em equipamentos e nos funcionários. A consequência foi a popularização da programação, o que possibilitou a rádio viver sua época de ouro, entre os anos 30 e 40. A radiodifusão passou a ser uma grande influência em todos os campos, tendo poder decisivo no campo econômico, político, social, religioso, cultural e educativo. O poder executivo ficou praticamente ausente do crescimento vertiginoso do rádio. Mas em setembro de 1934, com a outorga de uma nova Constituição, concluída sob forte influência do governo revolucionário, Getúlio foi novamente empossado como presidente da República e instituiu o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que impunha controle de conteúdo nas transmissões. O DIP era diretamente vinculado ao presidente. Em 1936, surge a Rádio Nacional PRK-30, no Rio de Janeiro. Ela se tornaria um marco na história do rádio, com suas programações de auditório, suas comédias e suas radionovelas.
Entre o final dos anos 30 e a primeira metade dos anos 50, a Nacional seria uma das líderes de audiência do rádio brasileiro, exportando sua programação gravada e dias depois transmitida em outras cidades brasileiras. Nessa época, as pessoas poderiam ir para os estúdios das rádios, verdadeiros teatros, para assistir ao vivo a programação realizada. Era a época de grandes emoções em que as pessoas podiam ver pessoalmente os comunicadores em ação. Em 1938, surge a Rádio Globo do Rio de Janeiro, que décadas depois seria a rádio AM mais popular do país, renovando o fôlego do rádio que havia sido abalado com o surgimento da televisão. Ainda em 1938, é realizada a primeira transmissão esportiva em rede nacional de rádio. Ela foi realizada durante a Copa de 38, na Rádio Clube do Brasil, então Distrito Federal, narrada por Leonardo Galiano Neto. Em 1939, outro músico é responsável pelo primeiro programa de auditório do rádio brasileiro. Era Almirante, pseudônimo de Henrique Forés Domingues, compositor e cantor que era vocalista do grupo O Bando dos Tangarás, que curiosamente gravaram o primeiro videoclipe que se tem conhecimento em 1929, no qual integravam Noel Rosa e João de Barro, conhecido também como Braguinha, que entre muitas obras fez a letra de Carinhoso, canção originalmente instrumental de Pixinguinha. O programa era Caixa de Perguntas e foi ao ar na Rádio Nacional. O Estado Novo, instalado no ano anterior, começava a esboçar uma estratégia populista. As músicas brasileiras dominantes no período, como as marchinhas de carnaval, foram estimuladas no ufanismo do governo Getúlio Vargas entre o final dos anos 30 e começo dos anos 40. Mas a música brasileira não se limitava às marchinhas, que tiveram seus ídolos indiscutíveis, vide a famosa rivalidade das cantoras Emilinha Borba e Marlene. Mesmo a música regional foi bastante difundida pelo rádio, e aqui se destacam programas como os de Ari Barroso, que antes de brilhar na Rádio Nacional, era isólito locutor esportivo da Rádio Cruzeiro do Sul, do então Distrito Federal, que tocava gaita enquanto narrava os gols e se tornou célebre autor de inúmeras canções como Canta Brasil e Aquarela do Brasil, que na opinião de muitos deveriam ser adotado como hino nacional brasileiro, em substituição ao atual. E o de Luiz Gonzaga, célebre cantor e compositor de baião, autor de clássicos como Asa Branca, que fazia programas de música regional. Em 1941, surge o Repórter Esso, patrocinado pela famosa companhia norte-americana de combustíveis, que lhe emprestava o nome. As notícias eram redigidas pela United Press International e traduzidas para o português pela equipe do Informativo. Era o principal veículo de informação sobre os fatos internacionais, sobretudo a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. O programa chegou a ter sua versão televisiva, que teve entre os apresentadores o mesmo locutor da versão radiofônica, o gaúcho Heron Domingues. Heron foi considerado um dos melhores locutores noticiaristas da história e faleceu aos 50 anos em 1974, depois de anunciar uma notícia na televisão quando sofreu um infarte. Um dos últimos apresentadores do Repórter Esso, que locucionou as últimas transmissões radiofônicas do programa em 1968, o comunicador Roberto Figueiredo se tornou, 2 décadas depois, um dos comunicadores de sucesso no rádio carioca, com passagens pela Super Rádio Tupi e Rádio Globo do Rio de Janeiro. Surge a televisão e o rádio é obrigado a se transformar. Já se falava na ameaça de extinção do veículo rádio, o que não aconteceu. Aos poucos, o formato dos programas de auditório e das radionovelas migra do rádio para a TV. A pioneira emissora de TV foi a Tupi, de São Paulo. Surgem as primeiras transmissões de radiojornalismo e as primeiras transmissões esportivas, que aparecem nos anos 30, se multiplicam e ganham mais popularidade. A Rádio Continental de São Paulo é uma das pioneiras na reportagem de rua. Um dos pioneiros repórteres de rua do Brasil era conhecido como Tico Tico, que nos anos 50 garantia credibilidade e entretenimento com sua inteligência e humor. Era habilidoso na busca de informações, encarando até viagens em navio. Tico Tico se destacava mais que seus entrevistados, não porque atrapalhava a reportagem deles, mas pelo seu talento peculiar. Se popularizam os programas esportivos e os policiais. Destaque para a Cidade contra o Crime, da Super Rádio Tupi, apresentado por Samuel Correia, falecido em 1996. E num outro segmento surgem as AMs da Hit Parade, antecipando o formato adulto contemporâneo das FMs. A Rádio Tamoio AM, do Rio de Janeiro, era uma delas. Outra emissora de rádio, também do Rio de Janeiro, se tornava um marco do gênero, a Rádio Mundial AM, do sistema Globo de Rádio, que em seus quadros tinha o lendário DJ Big Boy.
depois repórter do jornal Hoje da Rede Globo e coordenador do Eu do Pop FM, rádio de rock dos anos 70. Big Boy faleceu de ataque cardíaco com apenas 32 anos em 1977, mas depois de dar sua forte contribuição em prol da divulgação da música norte-americana no Brasil. Durante a época do golpe militar de 1964, que derruba o presidente João Goulart, diversas rádios do país tentam conclamar o povo brasileiro a se manifestar contra o regime. Entre 1964 e 1968, há diversas tentativas de contestação do regime, que, no entanto, se fortaleceria com o Ato Institucional número 5, anos depois. A Jovem Guarda encontrava na Rádio AM um espaço complementar ao da TV, e o programa do compositor, empresário e jornalista Carlos Imperial, Hoje é Dia de Rock. Apesar do título, sabe-se que a Jovem Guarda era mais pop do que rock, e este estava na mesma época mais audacioso que imaginavam os jovens brasileiros em sua maioria. Se tornava um grande sucesso de audiência. Era o rádio AM em seus momentos de rádio jovem, algo que causa estranheza nos adolescentes da década de 90. O fenômeno da Jovem Guarda existia desde 1959, quando foram lançados os sucessos Banho de Lua e Estúpido Cupido, na voz de Celi Campelo. Só não tinha este nome. No ano seguinte, nomes como Renato e seus Blue Caps, Demétrio e Sérgio Murilo apareciam fazendo o mesmo tipo de som, uma leitura brasileira do rock dos anos 50, com forte influência da música jovem italiana, sucesso entre 1950 e 60. Foi preciso a suspensão das transmissões esportivas da TV Record em 1964 para ser criado um programa que batizaria e consagraria o gênero, Jovem Guarda, apresentado pelo ídolo Roberto Carlos. Era um estilo ingênuo e conservador, mas até para ser contestado pelos fãs mais exigentes de rock, a Jovem Guarda teve sua razão de ser. O Ministério das Comunicações havia surgido em 25 de fevereiro de 1967, com a ditadura militar planejando um grande esquema de censura e manipulação ideológica. O rádio AM é incluído entre as instituições e pessoas físicas consideradas subversivas. Depois de uma reunião do presidente Arthur da Costa e Silva com generais e ministros, em 13 de dezembro de 1968, foi instituído o Ato Institucional número 5, que determinava censura total à imprensa e revogava as punições ao abuso de poder das autoridades policiais e militares. O livro 1968, O Ano que Ainda Não Acabou, de Zunir Ventura, contém um relato detalhado sobre as reuniões que resultaram neste ato institucional que durou 10 anos e custou até a vida de muita gente. Na mesma época do Ato Institucional número 5, o governo Costa e Silva investiu no surgimento do rádio FM, que em regiões mais desenvolvidas, capitais do Sul e Sudeste, seguia o formato musical sisudo e tocando Muzak, a chamada música ambiente, orquestrada mas sem compromissos eruditos. Nas outras regiões, as FMs passavam clones de programações de rádio AM nos horários de pico, e nas horas vagas tocavam música popular e artísticas oriundas de Jovem Guarda, que já eram tidos como caretas pelos jovens da época. Nessa época, se destacava também a então repórter do programa Fantástico, Cidinha Campos. Ela se consagrou nos anos 70 e 80 como apresentadora do Cidinha Livre, que incluía debates, variedades e até um quadro em que ela fazia críticas à Rede Globo, comentando seus programas. O rádio AM, que era tido como subversivo em 1969, nos anos posteriores a 1974, quando a ditadura se afrouxou, através do governo Ernesto Geisel, passou a ser considerado como rádio de brega. Apesar disso, sua popularidade e credibilidade continuavam intactas, e a juventude ainda ouvia as emissoras AM. Em 1970, o locutor Ed Musarif, falecido em 1999, quando pertencia ao quadro de locutores da Globo AM, Rio de Janeiro, gravou a célebre vinheta Brasil, Zil, 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 que até hoje é usada quando o Brasil vence em qualquer modalidade esportiva, seja futebol, tênis, Fórmula 1, vôlei e etc. A princípio, a vinheta era usada apenas para a Copa do Mundo do México, mas imediatamente ela se popularizou. Locutores como Paulo Giovanni, Paulo Barbosa e Paulo Lopes se tornariam os Paulos de grande prestígio do rádio AM. Desses três, só o primeiro não atua mais no rádio, trabalhando hoje como publicitário e empresário, mas mesmo assim sendo uma grande referência do rádio AM até hoje. O rádio FM ganhava força na segunda metade dos anos 70, só que competindo com outros perfis. Havia o perfil rádio rock, de caráter experimental,
feito pelas rádios Eldorado FM, vulgo Eldopop Rio de Janeiro e Excelsior FM de São Paulo, e o perfil Pop Eclético, predominante festivo, lançado pela Rádio Cidade do Rio de Janeiro em 1977. Entre os anos 60 e 70, uma emissora AM já abraçava o perfil rock, a Federal AM, do grupo de Adolfo Bloch, da Manchete, que ao acabar em 1974, mudando sua sede de Niterói para o Rio de Janeiro, virou Manchete AM. O perfil popularesco, influenciado pelos programas de auditório Chacrinha, Bolinha, Raul Gil, Silvio Santos, passava a ser formato FM. E uma das primeiras emissoras foi a 98 FM, no Rio de Janeiro, que passou a ocupar o mesmo espaço da Eldopop. Que incrível a história da Rádio AM, né, Caio? É verdade, eu não tive a oportunidade de pegar essa época boa da rádio, mas bem gostaria. Sim, somos da geração FM. Por falar em rádio FM, esse é o nosso próximo assunto. Marcante não só em nossa geração, a rádio FM era um termômetro de sucesso das músicas. O grande sonho dos artistas contemporâneos era ouvir pela primeira vez as suas músicas tocando em grandes rádios. Isso significava garantia de hit, tanto em gênero romântico quanto músicas chiclete. Pois é, mas com a evolução da internet, o download dos aplicativos de música passaram a concorrer e retirar o público da rádio FM. Por isso, procuramos Bruno Ramos, da FM Dia, para falar desse momento delicado e entender a realidade atual. Veja na reportagem e entrevista de Renan Amaral. Então, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar com o Bruno Ramos, que trabalha na Rádio FM Dia. Sabe aqueles telefonemas que vocês dão, que atendem lá, contam histórias, sabem seus problemas? Então, é ele que atende. Fiquem ligados e a gente volta já para falar com ele. A FM é uma frequência modulada, rádio bidirecional, muito utilizada na transmissão de voz e músicas. Permite uma recepção de alta qualidade técnica e mantém a fidelidade do som. Porém, possui um pequeno alcance que pode ser comparado próximo ao alcance da TV. Atinge em média um raio de 100 km, podendo atingir centenas de quilômetros com o uso de emissores de programação. O rádio FM foi descoberto em 1933 por Edwin Howard Armstrong, um engenheiro eletricista dos Estados Unidos que realizou uma demonstração do sistema aos executivos da Radio Corporation of America, RCA. Em 1939, Armstrong colocou a primeira FM em operação nos Estados Unidos, Alpine, Nova Jersey. Somente em 1942, a General Electric produziu os primeiros emissores em frequência modulada, FM, nos Estados Unidos. A primeira emissora de rádio FM no Brasil, a Rádio Imprensa, foi fundada por Anna Curry em 1955. Nessa época, utilizavam essa frequência modulada, o FM, apenas para fazer a ligação entre o estúdio e o transmissor de rádio. Além de ser a dona da Rádio Imprensa, Ana também tinha a Rádio Eldorado, que utilizava a frequência AM. Esta foi repassada a concessão para outros grupos, em qual ela decidiu ficar apenas com a FM. Porém, teria que vencer outro desafio, já que no Brasil não existiam receptores de rádio nessa frequência. Criou-se então a primeira fábrica de aparelhos de FM. Os primeiros aparelhos criados foram alugados por empresas, que colocavam os equipamentos em seus ambientes de trabalho, ideia de sucesso que fez surgir a rádio de música ambiente. A programação da Rádio Imprensa não tinha locução na época, apenas tocava músicas. Até 1976, foi a única emissora que transmitia em FM no Rio de Janeiro. A partir da década de 70, as rádios FM se multiplicaram em estação de diversos segmentos musicais. As rádios FM dominaram a década de 80. Isso fez com que as AM perdessem a popularidade ao longo do tempo. Na década de 90, algumas rádios começaram a transmitir a mesma programação nas duas frequências, AM e FM. A CBN foi a primeira a fazer esse processo. Também a primeira no segmento jornalístico na faixa de frequência FM. A partir dos anos 2000, a Bandeirantes, dentre outras rádios, passaram a fazer o mesmo processo de retransmissão em FM, com a programação só de notícias, as chamadas On News. A 105 e Transamérica passaram a transmitir partidas de futebol. Sem dúvidas, as FMs são as mais ouvidas no Brasil, mas o crescimento dos aplicativos e download de música andam complicando a vida de quem trabalha e vive de rádio. É o que vamos mostrar na entrevista com Bruno Ramos, que trabalha na Rádio FM O Dia. Boa noite, Bruno. Obrigado por estar participando do nosso programa, pela ajuda. Então, cara, uma curiosidade, como é que é a rotina de quem
trabalha numa rádio FM que tem audiência, uma rádio só de música? É uma parada bem engraçada, né? Porque você lidar com um público bem específico, que é como eu odeio aí você tem até a variável do mesmo, mas eu odeio e são pessoas carentes e tudo mais que correm atrás da rádio, além da música, para ter uma companhia, para conversar, para dinamizar tudo que, assim, falta na vida dele. Então a gente acaba virando um amigo, e propriamente no setor que eu trabalho, é onde tem muitos contatos com esse ouvinte. Então você às vezes conhece ele muito além daquilo que se imaginava. Você não sabe como é que é a imagem da pessoa, mas a voz você reconhece, já fala, já sabe como brincar, já sabe como agir, já tem todo um procedimento bem bacana para você, assim, suprir essa carência, que é o que ele vem procurar dentro da rádio. E às vezes você acaba criando um laço com a pessoa, às vezes até a própria pessoa liga mais de uma vez. Sim, às vezes ela não liga nem propriamente para pedir música. Ela liga para conversar, para contar uma história, para pedir uma opinião, seja da opinião familiar, até opinião sobre um assunto delicado que é sexo, né, cara? Então é estranho porque você se torna íntimo da pessoa sem ter uma intimidade da próxima. E me diz uma coisa, você trabalha lá na FM há quanto tempo? Eu trabalho 2 anos. Eu trabalho 2 anos no setor de atendimento. Só que lá a parte legal é que você não, depois de um tempo, você não fica sendo só o atendente. Você é o atendente que dá suporte à produção, ao suporte ao marketing, você trabalha com o pessoal dele, você acaba tendo contato com todos os setores, e isso é legal porque isso daí vai incentivar a noção do que você quer com a área da empresa, você não precisa. E dentro desses 2 anos que você está trabalhando lá, você percebeu sobre uma queda da participação? Devido assim, às novas tecnologias, tem gente que larga um pouco essa parte de falar com você via telefone, porque ela começou a utilizar o aplicativo da rádio, usa o Facebook, usa o Instagram, porque aí é o momento dela de celebridade, ela consegue aparecer, Aparece mais. Então ela começa a fazer uma amizade extra, ela não faz uma amizade só com o atendente, ela começa a conhecer pessoas, daí ela começa a ter uma amizade, de mandar fotinhos, é legal, tem que ser ela conhece pessoas. E sabe dizer assim, como é que a rádio está enxergando esse momento atual? As pessoas estarem cada vez mais acessíveis a esses aplicativos? A rádio ela tem medo, ela sempre tem medo, porque ela começa a perder a noção de como e quem está te escutando. Porque eu baixei o aplicativo, eu sei que você baixou o aplicativo, mas você está me escutando, então não tem como mensurar isso. Eu não tenho aquela parte da Opemonte, que é chamada de hipótese. É boca a boca. Então a gente tem que começar a trabalhar novas ferramentas para saber se você realmente me escuta. Durante a você baixar o aplicativo e não escutar. É mais um aplicativo no seu celular. Aí eu baixo o aplicativo e não sei o que está utilizando. Tem aquele controle, né? Entendi. E a sua opinião sobre como será o futuro da rádio? Cara, muitas pessoas dizem que ela vai acabar, mas eu não consigo enxergar como a rádio final, porque é a voz. Ela mexe com a imaginação. Eu acho que tudo que mexe com a imaginação é bem interessante, porque a pessoa é estimulada a ter alguma coisa para contar. Ela não diz o que é. Então, para ela, é uma companhia extra, ela vai ficar diferente dela, colocou uma grafia, colocou uma coisa legal, colocou informação, e ela não fazendo, então ela começa a acreditar coisas dentro da sua cabeça, e ela não consegue acreditar fazer.
E aí, você escuta rádio, Paulo? Escuto sim, mas vou ser sincera, bem menos que antes. Costumo ouvir agora quando estou sem acesso à internet, quando preciso saber de alguma notícia, ou quando estou voltando da faculdade e preciso ouvir o meu joguinho de futebol. É verdade. Costumo fazer o trajeto da faculdade ouvindo notícias mesmo, mas para ouvir música faz tempo que eu não escuto. Realmente, com tanta facilidade tecnológica de agora, acaba acontecendo isso. Mas olha, eu vou te contar, conheço bastante gente que ouve a rádio o dia inteiro. Isso é bom, a gente não pode perder esse costume. É verdade. Bom, isso é tudo. Esse foi o nosso programa História da Rádio. Até mais. Que hora é essa? Já pedi que não tem pressa quando acorda já é noite. Quando da cama batejando seu pijama, tem um dia já se chama e se liga não. Porque vai tudo bem na ZYJ 460 1130 kHz. Uma emissora Rádio Brás.